reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça
graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Muito bem, bem-vindas, bem-vindos. Está no ar mais uma transmissão do Ministério Reconciliados com Cristo. Eu sou Pedro Kelly, hoje dia 17 de outubro de 2021 e eu declaro você mais que vencedora, mais que vencedor, abençoado, prosperado, completo, em triunfo. Tudo colabora para o teu bem. É um privilégio que você esteja me recebendo aí aonde você está. Hoje o título da nossa mensagem se chama Nicodemos do século 21. Que título estranho esse? Já já você vai saber. Antes, eu queria te pedir, se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, inscreva-se para que nós possamos fazer essa palavra correr mais rápido. Muito agradecido a todos vocês que colaboram com a gente aqui no Ministério Reconciliados com Cristo, compartilhando nosso link, enviando tua semente. Eu declaro a multiplicação de tudo isso a teu favor em abundância sobrenatural. Diz que aquele que semeia pouco, colhe pouco, quem semeia muito, colhe muito. O importante é que você semeie para que você tenha colheita. Bem, abençoado, vamos fazer um pequeno intervalozinho, né? Eu gostaria de pedir perdão a vocês uma vez mais, porque eu costumo sempre saudar os nomes de todos os que se conectam. E hoje, uma vez mais, por uns motivos aqui particulares, não vou fazer isso, eu vou deixar de fazer isso e vamos entrar na nossa mensagem direto, depois da nossa vinheta, tá bom? Não saia daí. Somos todos reconciliados com Cristo, mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. Aqui nós de volta. Bem, o nosso tema hoje se chama Nicodemos do século 21. E essa ministração ela está dedicada a despertar o entendimento espiritual de todas as pessoas que nos acompanham e que divulgam aí as nossas ministrações. Hoje a gente vai falar um pouquinho de um personagem bíblico, né? Um homem chamado Nicodemos. Não sei se é um nome muito comum. Eu, por exemplo, já conheci Nicodemos, pessoas chamadas Nicodemos. Então, esse personagem bíblico era o que a gente sabe dele, que pode aqui dizer sem especular, é que Nicodemos era um fariseu. O que era um fariseu? Um fariseu era um grupo de pessoas separados, apartados para um determinado tipo de trabalho, né? Eles eram chamados como os verdadeiros de Israel. Por que isso? Porque eles interpretavam aquele livro que é conhecido como Torá. Já ouviu falar? Torá. Sabe o que é? Talvez sim, talvez não. Eu te digo, Torá é um livro que é composto dos 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Bom, não entremos aí agora. Então, esses 5 primeiros livros são chamados de Torá. Os fariseus eram os intérpretes da Torá. Eles consideravam a Torá. Nicodemos fazia parte
desse grupo de pessoas, ou seja, que eram especializados na lei dada a Moisés. E Nicodemos, o nosso personagem aqui, era um dos principais membros desse grupo. Era um grupo de pessoas eleitos por algum tipo de concílio e era parte de um grupo de pessoas chamado Sinédrio. O que era o Sinédrio naquela época? O Sinédrio era uma corte suprema que a lei dada a Moisés ordenava que existisse em cada cidade. Em cada cidade havia um grupo de pessoas que formavam uma corte de juízes, e essa corte de juízes era chamada de Sinédrio. Essa corte era composta de 20 a 23 pessoas, que julgavam todas as questões. A estas pessoas eram levadas questões do cotidiano, questões da cidade, questões de cunho jurídico, político e tal e tudo mais. E eles também, em alguns momentos, eram chamados de príncipes de Israel, porque era uma turma que tinha uma certa posição diferenciada. E Nicodemos era um desses chamados juízes de Israel. Nicodemos, um outro homem chamado José de Arimateia, que certamente você já ouviu falar. E eu hoje quero dedicar essa ministração aos nossos discípulos ocultos, aos nossos Nicodemos do século 21, É importante notar que Jesus de Nazaré nunca os rechaçou, porque eles tinham contato com Jesus. Eles, quando perceberam que esse homem está falando umas coisas diferentes, umas coisas novas, umas coisas inéditas, está fazendo os milagres, umas coisas sobrenaturais, a multidão está acompanhando esse homem, tem bastante gente aí que está entendendo o que ele está falando, que está crendo no que ele está falando, que está seguindo, que está acompanhando esse personagem. Então, José de Arimateia, Nicodemos e tudo mais. E Jesus nunca rechaçou, nunca falou mal deles, nunca os tratou de uma forma desigual, muito pelo contrário. Então a ideia aqui hoje é traçar um paralelo entre lá e cá, ok? Então vamos ver o primeiro verso aí, André já vai me ajudar aqui, em João capítulo 3, verso 1. Esse é o nosso primeiro verso, que diz assim: havia entre os fariseus, agora você já sabe melhor o que é um fariseu. Só um instantinho, deixa o verso aí, por favor. Essa palavra fariseu ganhou uma conotação pejorativa, e às vezes as pessoas querem xingar os outros chamando de fariseu, sem saber o que estão falando, Então, lendo aqui, abre aspas, João 3, 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Fecha aspas. Ok, André? Então aqui você já entendeu. Esse homem era um fariseu porque fazia parte daquele grupo que era especializado nos 5 primeiros livros bíblicos chamados de Torá, por aqueles daquela época. Repito, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os livros da lei de Moisés, atribuídos, essa escritura a Moisés. E ele era, esse Nicodemos, nosso personagem de hoje, era chamado também príncipe dos judeus. Por quê? Porque ele fazia parte daquele pequeno grupo de juízes, entre 20 e 23 mais ou menos, que havia em cada cidade, que estavam numa posição um pouco superior aos demais, porque estes julgavam as questões sociais, as questões daquela sociedade. Segundo verso de hoje, seguindo aqui, João capítulo 3, verso 2, abre aspas, diz que Nicodemos foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi significa mestre, rabino, professor, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos aqui, fecha aspas, está dizendo que reconhece o poderio do mestrado de Jesus e reconhece que Jesus veio da parte de Deus, porque ele diz em suas palavras essa afirmação aqui muito contundente, que ninguém
poderia fazer tantos milagres e tantas coisas lindas, e nem falar tantas coisas sábias, se não fosse enviado da parte de Deus. O detalhe é que Nicodemos foi procurar Jesus de noite. Aqui o verso começa dizendo, foi ver Jesus de noite. De noite por quê? De noite porque ele foi escondido da imprensa. De noite porque o Facebook não ia mostrar que o Nicodemos, um membro do Sinédrio, um membro da Corte Suprema, naquela época, um homem tido como um dos príncipes de Israel, que estava ali para julgar as questões do povo de Israel, fosse ter de falar com Jesus, o WhatsApp ia explodir, se isso caísse na mídia, o TikTok ia bombar, o Instagram então nem se fala, né? Então diz que ele foi de noite procurar falar com Jesus. Ele sabia, né, que ele tinha que se esconder, então ele foi de noite escondido dos seus pares. Quer dizer que aqueles outros 20 e tantos juízes que sentavam naquelas cadeiras para julgar as questões do povo naquela região, nem imaginavam que o Nicodemos estava com minhoca na cabeça, porque estava ouvindo, conhecendo e sabendo as coisas grandiosas que Jesus estava fazendo ali. Então, ele, por suas palavras, quando ele diz que tu és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer isso que tu fazes se não vier da parte de Deus, ele sabia da verdade de Jesus? Sim ou não? Muito bem, lembre-se que nós estamos falando ainda do pacto da lei dada a Moisés, tá? Quando Jesus estava caminhando nessa terra, não era graça, ainda era a lei de Moisés. Portanto, o Nicodemos sabia que o que ele e aquela corte sustentava não era o que iria perdurar como verdade. Ele já estava sabendo, ele estava ligado no que Jesus estava fazendo e ele estava sabendo que, olha, isso aí tem algo grande da parte de Deus que está acontecendo. Terceiro verso, por favor, Andrés, João capítulo 3, verso 3. Diz assim, abre aspas, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, eu te digo que aquele que não nascer de novo, sublinhe nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, sublinhe o reino de Deus, fecha aspas. Nascer de novo, Nicodemos não entendeu? Neca, patavina, neca de pitibiriba, Nicodemos não entendeu nada. Por quê? Porque quem está debaixo da lei dada a Moisés está debaixo da carne, não está debaixo do Espírito, porque aquela lei tratava com carne. Então, quando houve uma expressão do Espírito, nascer de novo, o reino de Deus, não entende o que é, né? Não pode entender. Não tem da parte de Deus a competência nem capacidade para entender essas coisas, porque está debaixo de carne. E ver o reino de Deus muito menos, porque não é ver com os olhos carnais, é outro tipo de visão. Quarto verso, Andrés. João capítulo 3, verso 6. Olha só o que Jesus falou para Nicodemos. O que é nascido de carne, ou da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito, com E maiúsculo, é Espírito, com E minúsculo. Quer dizer que um influencia no outro, né? Pode tirar. Então aqui, Jesus falou para ele, carne é carne, Espírito é Espírito, ou seja, são duas naturezas que não combinam. Por isso, essas naturezas não podem se misturar. Ela não combina. O pacto alusivo aqui, a nossa questão de Nicodemos e esse diálogo todo com Jesus escondido de noite, ele estava debaixo de um pacto dado para a carne. Sim? Então era um pacto que impossibilitava que as pessoas acessassem a esta fé do novo pacto. Em Gálatas 3:23, o apóstolo Paulo diz que todos os que estavam debaixo daquela lei dada a Moisés estavam encerrados a esta fé de agora, que viria, ou seja, que não estava ainda, mas agora já está. Aqueles lá não podiam entender essas coisas de nascer de novo, de carne a carne, espírito a espírito, de reino de Deus, eles não sabiam o que era isso.
Por quê? Porque eles estavam debaixo de um pacto da lei, de um pacto em que todos estavam afastados de Deus, que não tinham comunhão com Deus. Então Jesus está falando aqui de duas naturezas diferentes, duas naturezas que habitam numa mesma pessoa, mas que não se misturam. Por exemplo, você que está me ouvindo, você tem duas naturezas. Você tem a natureza espiritual, Cristo em vós, certo? Mora em você, o Espírito aí, e você tem a natureza carnal, que é esse corpo, essa roupa, esse invólucro que foi produzido pelo sexo do teu papai com a tua mamãe. Que espero que pelo menos tenha dado algum tipo de prazer para eles, né? Então é carne, espírito é espírito. E você é um habitante espiritual vivendo num corpo carnal. Duas naturezas. O que é nascido da carne vai morrer carne. É o homem exterior, é o que se corrompe dia após dia. E o espírito, que é nascido do espírito, com E maiúsculo, é o que foi criado por Deus. E esse aí é eterno. Você não pode morrer porque Deus te criou para a eternidade. Porém, por agora, você está vestido por um corpo carnal e aqui tem umas questões que a gente precisa compreender, que Nicodemos não compreendia. Esse era o papo que estava havendo entre Nicodemos e Jesus. Nicodemos ouviu falar de Jesus e foi procurar ele. Por quê? Porque eu sei que esse sujeito chamado Jesus, ele tem algo grande, porque ninguém pode fazer o que ele está fazendo se não for enviado por Deus. Ninguém pode pregar o que ele está pregando se Deus não tiver levantado. Ninguém pode estar revelando o que ele está revelando se não for dado pelo próprio Deus. Mas como eu sou membro do Sinédrio, como eu sou um dos juízes de Israel, como eu faço parte dessa corte suprema, que está acima do povo, que julga as questões do povo, fica chato eu procurar ele publicamente. Eu vou até escutar escondido no YouTube dele o que ele está falando lá, mas eu não vou botar a cara. Essa mensagem eu dedico aos Nicodemos do século 21, entendeu? Então, João 3,10, agora o 5º verso, Andrés, por favor, diz assim aí, olha, abre aspas, Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes essas coisas? Fecha aspas. Ou seja, Nicodemos era mestre em Israel, porque era um juiz. E se imagina que um juiz desse top, né, Corte Suprema, STF de Israel, saiba a parada toda. E então Jesus disse, pô, você é mestre em Israel, você não sabe isso? Então, apesar de mestre em Israel, ele não sabia disso. Por quê? Porque são coisas que seriam reveladas na fé que viria, a fé do Evangelho, de Efésios capítulo 1, verso 13. Depois que você ouve a palavra da verdade, que é o Evangelho da nossa salvação, e crê nele, aí então você é selado com o Espírito da promessa. Quer dizer que o Espírito da promessa é um espírito de entendimento, não é nada místico. E entrou em mim um espírito, fiquei arrepiado, comecei a dar umas piruetas e agora tenho o Espírito. Abençoado, isso é coisa de criança. Olha, e criança muito bobinha. Mas então, Nicodemos era mestre e não podia conhecer isso, porque isso seria revelado depois, nascer de novo. Aí Nicodemos caiu na bobagem de falar assim, mestre, como é que pode alguém sendo grande voltar ao ventre da mãe? Porque não era isso que Jesus estava falando. Jesus estava dizendo, nascer de novo é mudar o espírito de vossa mente. Renovai-vos no espírito de vossa mente. Isso é nascer de novo. Entendeu? Então Nicodemos não podia acessar esses pensamentos porque Nicodemos pensava pela carne. Imagina, Jesus falou, é necessário para que você veja o reino de Deus, é necessário que você nasça de novo. E Nicodemos ficou embatucado com essa informação. Peraí, como é que eu vou nascer de novo? Porque eu saí do ventre da minha mãe e eu cresci pra caramba. Se agora eu tiver que entrar no ventre da minha mãe, ela tem que ser do tamanho de um elefante. Senão ela vai morrer. Olha o pensamento de Nicodemos. Porque, em outras palavras, foi isso que ele disse. Como é que alguém pode nascer de novo
sendo grande? Como é que eu vou voltar ao ventre? Olha o pensamento de Nicodemo, para você ver aonde chega uma mente, aonde chega o pensamento de uma mente carnal, né? Então Nicodemos pensava com o mundo natural, ele via as coisas pelo mundo natural. Nós vamos andar em ruas de ouro, irmãos. Aí você põe um cordão, uma pulseira, um relógio, um anel, e eles ficam agoniados Pô, como é que você vai andar em rua de ouro? Você tem medo de um brinquinho, uma besteirinha, pessoal? Para com isso. Por quê? Porque isso é carne, não está falando disso, né? Porque o que é nascido da carne é aquele que foi gerado num lugar onde impera ou imperava a lei dada a Moisés. Se você frequenta um desses lugares onde ali está presente a lei dada a Moisés, batismo, essas reuniões de consagrações, imposições de mãos, aleluia, e não sei o que, sacrifícios, jejuns, penitências e obrigações, e ter que pagar o dízimo aí, tudo mais, então você está gerado ou gerada debaixo da carne. E se você está gerado num lugar assim debaixo da carne, você está com o espírito adormecido. Ele está aí, porque o Espírito de Deus hoje, na nova aliança da graça de Deus, habita em você, Cristo em vós, a esperança da glória. Porém, está desligado, né? Como esta luz que você não vê muito bem, mas vê mais ou menos, é uma das luzes que ilumina aqui o nosso set, o nosso estúdio. Ela está aí. Se eu desligar, ela não funciona, então, mas ela está aí, né? Para que ela funcione, alguém tem que revelar a graça de Deus para essa pessoa, porque ela foi gerada em lei. Ai. E se foi gerada em lei, pensa pela carne, pensa pelo mundo natural. E se pensa pelo mundo natural, está adormecido e reage pelo mundo natural. Fumou cigarro, vai para o inferno. Bebeu cerveja, é da Brahma. E Brahma é o Deus lá, Deus Brahma, isso aí é do diabo. E a televisão é a caixinha do demônio. E o celular é a caixinha de fósforo do demônio. E a saia curta, olha a luxúria, o demônio é a luxúria. E a praia, olha que não sei o quê. E tudo isso é mundo carne, mundo de Nicodemos, mundo gerado pela lei. Hoje em dia não deveria haver mais ninguém assim, porque estamos em outra época. Mas como existem pessoas assim, eu tenho muito trabalho para fazer. Que é tratar de sacar a mente de uma pessoa dessa, gerada em carne, adormecida, iluminá-la, né, através dessas informações e trazê-la para o novo pacto, que é muito melhor, aqui, desfrutando aonde Deus quer que você viva. Deus não está mais lá, Deus está aqui. Agora, lembre-se que naquela época todo mundo estava destituído, há 2 domingos atrás. Hoje é dia 17, mas no dia 3 de outubro ministrei um tema chamado Destituídos da Glória de Deus. Quem? E ali está a resposta e toda a explanação. Depois você acessa lá, eu vou deixar o link por aqui em algum lugar e você acessa. Bom, naquela época todo mundo estava morta em pecado. Mortos para Deus significa afastados de Deus, sem comunhão com Deus, sem comunicação direta com o Espírito de Deus, porque pecado e Deus não combinam, então estavam afastados. Não havia o dom da fé, havia fé natural, mas esta fé que viria, que seria revelada, de Gálatas 3:23, não estava presente lá, né? Porque debaixo da lei todo mundo estava encerrado a esse dom da fé, né? Além disso, havia prisão, entre aspas, pelos compromissos de Nicodemos. Bom, vamos lembrar, Nicodemos tinha compromissos com seus pares. Ele tinha que se comportar como seus pares se comportavam. Eram os membros do STF daquela época lá, né? Tidos como príncipes, pessoas que julgavam questões dos outros, ou seja, estão acima dos outros. E eu penso que o salário desses juízes, portanto, de Nicodemos, ele devia ser compatível com a função, com a posição. Você não acha? Então, Nicodemos foi entrar no canal do YouTube escondido. Por quê? Porque se o pessoal chegasse a saber
que Nicodemos estava assistindo às palestras, naquelas coisas naquela época lá, né? E iriam cortar o salário dele, iriam tirar ele da convenção dos fariseus. Tá ficando bom, tá melhorando agora. Portanto, nas minhas ministrações sempre vai haver um portanto, né? Havia muita coisa envolvida para que aquele Nicodemos e os demais tomassem posição respaldando Jesus. Porque Nicodemos foi procurar Jesus, mas a história não diz que Nicodemos respaldava Jesus. Ele queria informações de Jesus, mas ele não respaldava Jesus, ele não estava junto com Jesus, ele não estava inscrito no canal de Jesus, entendeu? Então, eles sugavam de Jesus conhecimento, milagre, consolo, ensino, ministração e tudo mais, mas não colaboravam com ele naquela época, né? Lá, estou falando de Nicodemos. Então, a única coisa que eles fizeram depois não vale nada. Que sabe o que foi? Eu vou até ler para você, porque não vai aparecer na tua tela. Eles foram no sepultamento de Jesus. Eu falo eles porque eu falei de Jesus, de José de Arimateia, que era companheiro de Nicodemos nessas coisas todas, nessa corte dos juízes de Israel e tudo mais. Então, em João 19, 38 e 39, diz assim, João 19, 38 e 39, abre aspas, depois de tudo isso, ou seja, da crucificação, do sofrimento de Jesus e tudo mais, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus. Por quê que ele tinha medo dos judeus? Porque José de Arimateia era um dos juízes também, junto com Nicodemos. Rogou a Pilatos que lhe permitisse levasse o corpo de Jesus, porque Jesus estava pendurado na cruz já. E Pilatos concedeu esse direito a José de Arimateia. Então veio e levou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, aquele que antes havia visitado a Jesus de noite, veio trazendo um composto de mirra e de perfumes, aloés, né? De 100 libras. E fecha aspas. Eu te pergunto, de que adianta isso? Depois que o cara não está mais, ele fazia um trabalho tão bonito, eu ia procurar ele de noite, e eu era discípulo dele, mas não dizia, porque eu não queria perder o salário que eu tinha nas convenções lá das assembleias dos Nicodemos, fariseus, doutores da lei, que colocavam o povo para pagar preço e tudo mais, mas eu sei que o que ele falava era verdade, mas eu não posso me comprometer, porque senão eu vou perder minha posição de príncipe das assembleias. De Israel, né? Não é hoje não, estou falando de Israel. Quando a pessoa morrer, você vai dizer assim, eu sabia que ele estava falando a verdade. Abençoado. Então, qual é o ensino aqui? Aqui vai, para a gente terminar. Número 1. Não viva tua vida em base à opinião de terceiros. Tá bom? A tua vida é única. Viva a tua vida em honestidade, contigo mesmo primeiro, depois com Deus. Porque se alguém não é honesto consigo, jamais será honesto com Deus. Por que eu digo isso? Porque está escrito. Se você não honra o homem que você vê, ou seja, você mesmo, como é que você vai honrar a Deus que você não está vendo, né? Então, viva a tua vida em base àquilo que está na tua concepção. Ou seja, pense e decida com a tua mente. Não dedique tuas atitudes para receber elogios de terceiros, né? Porque tem pessoas que ficam fazendo as coisas esperando alguém elogiar. Puxa, e quando alguém não elogia, fica chateada. Não é? Tem pessoas assim, e isso vai pouco a pouco dominando tua vida e te coloca numa situação. Aprenda a dizer sim e a dizer não quando for a hora correta. Uma das maiores liberdades que a graça de Deus me deu a mim, Pedro Kelly,
foi a liberdade de dizer não. Não, não vou. Você vai? Não vou. Por quê? Porque eu não quero. Isso é liberdade. Né? Você vai no sepultamento de fulano? Não, não vou não. Por quê? Porque isso, porque aquilo eu não vou. Ah, mas o que vão dizer? Aí é que está a chave. O que vão dizer não importa. O que importa é o que está na minha mente. Entendeu? Você vai no casamento do teu amigo, mas era muito amigo, só que ele vai casar lá na macumba, no terreiro. Não, ele vai casar na igreja católica. Não, ele vai casar na igreja batista. Você vai? Eu não. Por quê? Porque eu tenho minhas convicções e sou livre para dizer não. Ah, mas o que vão achar? Nicodemos! Isso é Nicodemos. Ele sabia, ele tinha meio que umas convicções, mas ele ia escondidinho. Não, eu vou lá, né? Porque senão vai ficar chato. Ah, abençoado, quando eu recebi de Deus a liberdade de dizer não e dizer sim, porque aqui eu coloquei, aprenda a dizer sim, se acostume a dizer sim e a dizer não quando for a hora correta, porque você tem o direito de viver em base à tua opinião. Esse é um direito teu, a tua vida é única. Não viva a tua vida em base a pensamentos dos demais, não importa isso. Porque no final, o que vale é o que você decidiu, é o que você fez ou deixou de fazer, enquanto você está vivo. Eu digo, minha mãe tem 98 anos, eu falo para ela que a amo quase todo dia, porque a gente se fala muito por telefone, entende? E agora, dia 12 de outubro, ela cumpriu 98 anos e eu a abracei. Porque depois que ela morrer, eu não vou chorar. Por que eu não vou chorar? Porque enquanto ela estava viva, eu tratei ela da maneira que a palavra que eu recebi me instruiu. Tá me entendendo? Não adianta nada depois. Jesus morreu. Vamos lá tirar o corpo dele, né? Você pode levar um perfuminho para enrolar ele bacana, eu vou levar um manto e tudo mais, e nós vamos ficar bem na fita. Abençoado? Isso é hipocrisia de Nicodemos. E eu espero que você que está me ouvindo esteja entendendo o que eu estou falando, né? Então, olha, o tempo está passando e quem sabe você não esteja reinando em vida por causa disso, né? Está ouvindo esse sino? Esse é um sacerdote católico que tem aqui pertinho, que ele enche o nosso saco, porque todo dia de manhã ele toca esse sino, ele acha que todo mundo tem que acordar a hora que ele acorda. Sabe por quê? Porque ele é solteiro, ou diz que é, né? Então ele não tem o que fazer de madrugada. Aí ele não pode dormir até um pouco mais tarde, porque é um velho que está numa religião ruim, que está atrapalhando a vida. Ele toca o sino em pleno 3º milênio para chamar as pessoas para a missa. Que coisa mais ridícula um troço desse. Eu declaro que isso vai acabar. Vai chegar uma hora que isso vai acabar. Aí, quem sabe, ele esteja vendo alguma coisa escondida também, igual Nicodemos, né? Mas isso é outra história. Então, para terminar, a grande maioria das pessoas, vive esperando que os demais aprovem suas atitudes, né? E há muitas pessoas que ouvem a gente, aprendem de nós e não respaldam a gente. Talvez a manifestação do melhor de Deus na vida dessas pessoas esteja esperando uma atitude de botar a cara de alguém assim. Não sei. Esse foi o que Deus me disse que eu te dissesse no dia de hoje, 17 de outubro de 2021. Declaro você reinando em vida. Declaro você colocando em prática tudo que está aqui. Essa foi uma palavra para você parar e meditar nela. Nicodemos do século 21. Tem uma porção de gente ouvindo a gente, escondido, né? Está na hora de colocar o pescoço para fora. Mas eu não posso terminar essa ministração uma vez mais sem agradecer a todos que nos respaldam, que não são Nicodemos do século 21. Muito agradecido a você que compartilha nossos links. Se você ainda não é inscrita ou inscrito no canal, te peço que se inscreva, ative o sininho também.
E agradeço por você semear aqui. Graças a Deus, né? Essa palavra que ministramos aqui é verdadeira. E por ser uma palavra verdadeira, ela frutifica a meu favor. Eu estou semeando coisas espirituais na vida dessa audiência. O apóstolo Paulo dizia aos Coríntios: será que é muita coisa colher de vós coisas materiais? É aí que entra a nossa fala agora, agradecida a você por semear aqui. Na tua tela estão aí os nossos códigos Pix, Caixa Econômica Federal, 21 99104 8388. Banco Itaú, margaritalon77@gmail.com. Agora, se você for semear aqui, saiba que está semeando um bom terreno, mas não semeie aqui por obrigação, e sim por entendimento e agradecimento. Aqueles que já fazem isso, eu declaro em suas vidas a multiplicação a seu favor, a colheita sobrenatural da parte de Deus na tua vida, porque está prometido colheita para quem colhe. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 10, Deus dá semente a quem semeia. Os entendidos entenderão. Em outro lugar ele fala, quem semeia escassamente, colhe escassamente. Quem semeia com abundância, colhe em abundância. Os entendidos entenderão. Em outro lugar ele diz, reparta dos teus bens com aquele que te instrui. Os entendidos entenderão também. E vai por aí afora. Então, o Ministério Reconciliados com Cristo, ele é sustentado por essa semente. E dessa maneira, a gente investe para que a palavra corra e alcance mais pessoas. Mas não julgue teu dia por aquilo que você colheu. Julgue teu dia pelo que você plantou. Porque se você planta hoje, você garante a colheita de amanhã. Terça-feira, programa Café e Palavra com Pedro Kelly, às 5 da tarde, estaremos aqui. Tudo isso eu compartilho contigo porque eu quero que você renove tua mente e transforme tua vida. Tchau, até a próxima.